Vocês já devem estar cansados pra caralho desses canais que pegam relato gringo, traduzem mal, colocam uma voz de inteligência artificial robótica e ainda tem a cara de pau de dizer que foi inscrito que mandou. Eu sei. Eu também canso disso. Aqui no Sombras Ocultas a gente faz diferente. Eu não quero história inventada. Não quero tradução duvidosa. Não quero relato de terceiro. Eu quero a sua história. A que realmente aconteceu com você. A que te marcou. A que você nunca contou pra ninguém com medo de parecer louco. Seja paranormal, seja psicológico, seja algo que te deixou sem dormir por semanas. Se você tem colhão pra contar a verdade nua e crua, manda pra gente. Só manda o que for real. Só conta o que veio de alguém de verdade. Porque aqui a gente não quer quantidade. A gente quer verdade. Manda a sua história. Eu estou esperando. Antes de continuar, imagina o seguinte. Você volta para casa depois do trabalho e encontra sua família inteira morta. Mas o pior não é isso. O pior é descobrir que o assassino ficou dentro da sua casa por horas, comeu a comida da sua geladeira, usou o seu banheiro, tomou banho e dormiu na sua cama. Enquanto os corpos ainda estavam quentes. Se você tem estômago para isso, fica comigo. 30 de dezembro de 2000. Setagaya, Tóquio, Japão. A família Miyazawa, Mikio, Yasuko, Nina e Rei é encontrada morta dentro de sua própria casa. Mikio foi esfaqueado dezenas de vezes e Yasuko foi estrangulada. As duas crianças foram mortas com golpes de faca. O assassino não teve pressa. Ele ficou dentro da casa por horas. Ele comeu sorvete da geladeira da família, bebeu chá, usou o banheiro, tomou banho, lavou as roupas sujas de sangue na máquina de lavar da família. Deixou as digitais e o DNA em praticamente todos os cômodos. E depois, simplesmente foi embora. A polícia chegou e encontrou uma cena que até hoje é considerada uma das mais bizarras da história criminal japonesa. O assassino deixou impressões digitais, sangue, saliva, fezes e até cabelo. Ele usou o computador da família para navegar na internet. Ele dormiu no sofá. E mesmo assim, nunca foi identificado. Até hoje, mais de 24 anos depois, a polícia japonesa ainda não sabe quem matou a família Miyazawa. O DNA do assassino está registrado, as digitais estão registradas, o perfil genético completo está registrado. E ainda assim, ele continua livre. É como se o cara tivesse decidido que, antes de matar a família, ia primeiro aproveitar a casa como se fosse um Airbnb de luxo. Comeu o sorvete deles, usou o banheiro deles, tomou banho com o sabonete deles e depois matou todo mundo com calma. Como se ele estivesse dizendo: antes de matar vocês, vou viver um pouco na vida de vocês. A polícia encontrou pegadas de tênis que não pertenciam a ninguém da família. Encontrou roupas que não eram deles. Encontrou DNA que não era deles. E o mais perturbador, o assassino deixou tudo limpo o suficiente para não deixar pistas óbvias, mas deixou DNA suficiente para ser identificado. Como se ele quisesse que soubessem que ele esteve lá. Como se ele quisesse que soubessem que ele era superior. Até hoje, o caso permanece sem solução. O assassino nunca foi encontrado.
E a casa dos Miyazawa continua lá vazia, como um monumento ao horror que ninguém consegue explicar. Agora me responde com sinceridade. Se amanhã você chegasse em casa e descobrisse que alguém passou horas dentro dela, comeu sua comida, usou seu banheiro e dormiu no seu sofá, antes de matar toda a sua família, o que você faria? Se esse relato te deixou com a sensação de que sua própria casa pode não ser tão segura quanto você pensa, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos que mostram que o verdadeiro terror nem sempre vem de fora, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, em Sombras Ocultas, às vezes o monstro não invade a casa. Ele simplesmente decide que a casa agora é dele. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir dormir na sua própria cama. Antes de continuar, imagina o seguinte. Você volta para casa e encontra sua família inteira morta. Mas o pior não é isso. O pior é descobrir que o assassino ficou dentro da sua casa por horas, comeu a comida da sua geladeira, lavou as mãos na sua pia e dormiu na sua cama, enquanto os corpos ainda estavam quentes. Se você tem estômago para isso, fica comigo. 31 de março de 1912. Villisca, uma pequena cidade no estado de Iowa, Estados Unidos. A família Mori, Josiah, Sarah e os 4 filhos vai dormir como qualquer outra família americana naquela noite. Eles tinham convidados, 2 meninas vizinhas que estavam passando a noite na casa. 8 pessoas no total. Todos dormiram tranquilos. Naquela madrugada, alguém entrou na casa com um machado. O assassino matou primeiro os pais, Josie e Sarah, com golpes tão brutais que o crânio deles foi praticamente destruído. Depois matou os 4 filhos. Depois matou as 2 meninas convidadas. Todos foram mortos enquanto dormiam. Nenhum deles acordou para lutar. Nenhum deles gritou. Então, o assassino fez algo ainda mais perturbador. Ele ficou na casa. Ele comeu comida da despensa da família, lavou as mãos na pia, trocou de roupa e passou a noite inteira lá dentro com 8 cadáveres espalhados pelos quartos. É como se o assassino tivesse decidido que, antes de ir embora, ia primeiro aproveitar a casa como se fosse um hotel. Comeu o pão deles, bebeu o leite deles, usou o banheiro deles e depois deixou 8 corpos para trás. A polícia chegou no dia seguinte e encontrou uma cena que até hoje é considerada uma das mais bizarras da história criminal americana. O assassino tinha limpado o machado na toalha da família. Tinha deixado pegadas de sangue por toda a casa. Tinha até colocado os travesseiros em cima das cabeças das vítimas depois de matá-las. E o mais perturbador, ele nunca foi identificado. Até hoje, mais de 112 anos depois, o caso de Villisca continua sem solução. Nunca descobriram quem era. Nunca descobriram por que ele ficou na casa com os corpos. Nunca descobriram por que ele matou 8 pessoas e depois decidiu passar a noite lá. Agora me responde com sinceridade. Se amanhã você acordasse e descobrisse que alguém passou a noite dentro da sua casa, comeu sua comida, usou seu banheiro e matou toda a sua família,
Você conseguiria voltar a dormir naquela casa? Ou você queimaria a casa inteira e nunca mais olharia para trás? Se esse relato te deixou com a sensação de que sua própria casa pode não ser tão segura quanto você pensa, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos que mostram que o verdadeiro terror nem sempre vem de fora, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, em Sombras Ocultas, às vezes o monstro não invade a casa. Ele simplesmente decide que a casa agora é dele. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir dormir na sua própria cama. Antes de continuar, imagina o seguinte. Você sai com 4 amigos depois de um jogo de basquete num dia normal de inverno. Vocês entram no carro para voltar para casa e nunca mais são vistos vivos, pelo menos não do jeito que entraram. Se você tem coragem de ver o que o medo e a neve podem fazer com 5 pessoas normais, fica comigo. Fevereiro de 1978. Yuba County, Califórnia, Estados Unidos. 5 jovens, todos entre 24 e 29 anos, saem de um jogo de basquete na pequena cidade de Yuba City. Eles são amigos de longa data, saudáveis, conhecidos na região. Entram num carro e seguem em direção a uma festa. Nunca chegam. Dias depois, a polícia encontra o carro abandonado no meio de uma estrada de terra, a mais de 70 quilômetros de onde deveriam estar. O carro estava intacto. As chaves estavam na ignição. Havia comida e bebidas dentro, mas os 5 jovens tinham desaparecido. Meses depois, em junho, um grupo de caçadores encontra os corpos. Eles estavam dentro de uma cabana abandonada, a mais de 30 quilômetros do carro, numa área remota e nevada. 4 deles estavam mortos. O 5º, Gary Matthias, nunca foi encontrado. O que a polícia encontrou dentro daquela cabana é o que torna esse caso um dos mais perturbadores da história americana. Os corpos estavam em estado avançado de decomposição. Eles tinham morrido de fome e frio, mas o mais estranho, havia comida enlatada suficiente para meses dentro da cabana. Havia cobertores, havia lenha, havia um fogão. Eles não comeram quase nada, não acenderam fogo, não usaram os cobertores. Eles simplesmente se deitaram e morreram. É como se 5 jovens normais tivessem entrado na neve e saído do mundo real. Como se a montanha tivesse decidido que eles não mereciam mais viver como seres humanos. Como se algo naquela floresta tivesse apagado o instinto de sobrevivência deles. A autópsia revelou que um deles tinha uma fratura no crânio, outro tinha sinais de hipotermia extrema. E Gary Matthias, o que nunca foi encontrado, tinha histórico de esquizofrenia. Mas estava tomando remédio e parecia normal antes da viagem. Ninguém nunca explicou por que eles abandonaram o carro. Por que caminharam mais de 30 quilômetros na neve. Por que entraram numa cabana abandonada. Por que não comeram a comida que estava lá. Por que não acenderam fogo. Porque simplesmente se deitaram e morreram. Até hoje, o caso continua sem solução oficial. Agora me responde com sinceridade. Se você estivesse perdido na neve com seus melhores amigos e encontrasse uma cabana com comida, cobertores e um fogão, você entraria e tentaria sobreviver? Ou você simplesmente se deitaria no chão e esperaria a morte chegar? Se esse relato te deixou com a sensação de que a mente humana pode se quebrar de formas que a gente nem imagina, salva ele.
Se você quer continuar vendo os casos que mostram quão frágil é a sanidade quando confrontada com o desconhecido, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, em Sombras Ocultas, nem sempre o monstro é algo que você vê. Às vezes, ele é algo que você se torna. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para a neve da mesma forma. Antes de você continuar, imagina o seguinte: um assassino envia cartas para os jornais avisando exatamente quem ele vai matar, como vai matar e quando vai matar. E a cidade inteira lê, mas ninguém consegue impedir. Se você tem estômago para ver o que acontece quando o medo vira entretenimento público, fica comigo. 1918. Nova Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Uma cidade inteira vive em pânico absoluto. Um assassino ataca à noite, entra nas casas das pessoas e mata com um machado. Ele não rouba nada, ele não estupra, ele simplesmente mata, e o pior, ele avisa antes. Em março de 1918, o jornal local recebe uma carta assinada por Wakcheman. Nela, ele promete matar novamente e diz que só poupará quem estiver tocando jazz dentro de casa. A cidade inteira obedece. Na noite marcada, quase todas as casas de Nova Orleans estão com jazz tocando alto. As pessoas tocam jazz como se fosse um escudo contra a morte. E ele mata mesmo assim. Ele ataca italianos, principalmente, entra pelas janelas, usa o machado da própria vítima, deixa a cena banhada em sangue e some na noite. As cartas continuam chegando, ele zomba da polícia, ele zomba da cidade, ele diz que é um demônio, ele diz que gosta do cheiro de sangue, ele diz que vai continuar matando enquanto a cidade continuar existindo. A polícia recebe centenas de denúncias, prende suspeitos, nada funciona. Wakcheman continua matando por mais de um ano. 11 ataques confirmados, 8 mortos. É como se o diabo tivesse decidido mandar currículo para a cidade. Como se o assassino estivesse brincando de Deus. Eu aviso quando vou matar, eu escolho quem vai morrer e vocês só podem tocar jazz e rezar. E o mais perturbador, ele nunca foi pego, nunca foi identificado, nunca foi visto. Ele simplesmente parou de matar um dia como se tivesse se cansado do jogo. Até hoje, mais de 100 anos depois, ninguém sabe quem era o Wakcheman of New Orleans. Ele entrou na história como um dos serial killers mais arrogantes e impunes da América. Agora me responde com sinceridade. Se amanhã um assassino enviasse uma carta para o jornal da sua cidade avisando que vai matar você e sua família, e a única forma de se proteger fosse tocar uma música específica a noite toda, você obedeceria? Ou você fingiria que não leu a carta? Se esse relato te deixou com a sensação de que o medo pode ser a maior arma de um assassino, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos em que o monstro não só mata, mas também brinca com a cidade inteira, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, em Sombras Ocultas, o terror nem sempre é silencioso. Às vezes, ele avisa antes de chegar. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir dormir com a janela aberta.